Novas conquistas somadas ao currículo do Jean Yaman e uma comparação feita a ele que eu acho que vale a minha e a sua opinião. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Jean Yaman é o nosso assunto do vídeo de hoje. Depois da Itália, o Jean Yaman continua a escrever a sua história no mundo inteiro e a acumular sucessos consecutivos. Nós acompanhamos o sucesso da sua série Viola come Mare na Itália, que não apenas conquistou o coração dos italianos, como também bateu o recorde de audiência no país. E o impacto do Jean Yaman não se limita apenas à Itália e à Turquia. Ele garantiu mais um marco da sua carreira com a exibição do Viola come Mare no Antena 3 na Espanha, que desde a sua estreia liderou as classificações de audiência no país por 2 semanas consecutivas. Apesar de também ter outros atores turcos que também desenvolveram suas carreiras internacionais, é inegável que o Jean Yaman se tornou referência nesse cenário internacional. É a primeira vez na história da Turquia que um ator turco alcança esse patamar de sucesso com uma produção não turca e mais de um país estrangeiro. E além disso, a série foi vendida para o Japão, que exemplifica um pouquinho mais a capacidade de uma produção com o nome do Jean Yaman desbravar territórios em países que têm um mercado um pouco fechado, como é a do Japão, no qual eles dão preferência para as produções que são produzidas por eles. E em meio a esta repercussão, ao seu sucesso, às suas conquistas e também a ida da Demet Özdemir para o show do The Weeknd, que aconteceu lá na Itália, em Milão, temos uma nota de um colunista turco que eu acho que vale a pena a gente ler. Não costumo ler aqui, vocês sabem, né? Mas nesse caso eu preciso ler para não alterar nenhuma palavra dele. O amor pela música da atriz Demet Özdemir a levou para a Itália. A atriz esteve em Milão para assistir ao show do The Weeknd. As fotos que Demet Özdemir tirou na Itália e postou em suas redes sociais não só estavam disponíveis para nós, mas também para a imprensa italiana. O resumo das notícias sobre Özdemir na imprensa italiana é a seguinte: a atriz turca Demet Özdemir, que participou de um show, foi vista conversando com seus amigos nas ruas da cidade. Demet Özdemir, conhecida por sua personagem na série Erken Kush, esteve na agenda nos últimos meses com o seu casamento com Özhan e o seu divórcio em pouco tempo. A principal razão pelo qual Özdemir foi notícia na imprensa italiana foi Erken Kush, com Jean Yaman. A série fez tanto sucesso no país que Jean Yaman se tornou um dos atores favoritos da Itália. Özdemir foi a parceira de Jean Yaman nessa série. Ser graduado no ensino médio italiano em uma escola privada é outra chance para Jean Yaman. Mas por que os produtores de TV italianos ignoraram a estrela feminina da série enquanto investiram seriamente na estrela masculina de Erken Kush, que é muito popular em seu país? Como a imprensa italiana noticiou a Demet Özdemir, significa que a atriz é uma pessoa conhecida no país. Então, por que o Özdemir não teve essa chance enquanto os produtores de TV italianos fizeram Jean Yaman filmar uma série? É o público feminino que determina a audiência da série na Itália, um país mediterrâneo como a Turquia. E aí, isso fez algum sentido para você? Primeiro, quando eu li, eu achei válido ver um homem defendendo uma mulher aqui na Turquia em relação ao favoritismo de gênero. Eu acho que quando ele cita o Jean Yaman ser um homem, a Demet ser uma mulher, público feminino, eu acho que ele quis dizer exatamente isso. Uma diferença de popularidade por causa do gênero. Essa foi a minha interpretação. Achei válido por este motivo, mas tendo acompanhado a carreira dos dois, eu não sei se isso faz muito sentido. A maior parte do público de Erken Kush, de Jean Yaman e de Demet Özdemir é quase que 90% ou 98% feminino. Então não sei te dizer se eu achei muito justo esta avaliação. Os dois seguiram carreiras distintas
distintas, traçaram caminhos e estratégias distintas. Então é difícil fazer essa comparação considerando somente o gênero deles. Existem muitas variáveis no meio, existem muitas variáveis que também devem ser consideradas. O preparo, o gerenciamento de carreira, o objetivo de carreira de cada um dos dois. O Jayaman deixou claro que ele quer ganhar o mundo. Será que a Demetre também quer ganhar o mundo? Será que ela está se preparando para ganhar o mundo? E se ela não tiver esse interesse? Tá tudo certo, gente. Cada um quer uma coisa diferente para sua vida. Mas acho que fica um pouco estranho fazer essa comparação sem considerar todas essas variáveis que eu falei para vocês. Faz sentido para você? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!